ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quinto sinal vai marcar 10 horas da manhã, a hora certa da nossa informação regional dentro do microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia a você que até agora ficou com o Jornal Gente. Amanhã tem mais, a partir das 8 da manhã, depois do Primeira Hora aqui na RB e na tela da Band News TV. E às 10 da manhã, você já sabe, o Manhã Bandeirantes chega com as principais informações de Campinas, região do estado de São Paulo e a atenção voltada para o que acontece no Brasil e no mundo e que mexa diretamente com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Eu sou Heitor Fredo, agradeço a sua companhia, a sua audiência em FM 85.7. Um ótimo dia, uma boa quarta-feira, hoje dia 29 de janeiro de 2025. Para você que nos acompanha também pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, você nos ouve pelo portal bandmulti.com.br, o mais ágil, mais dinâmico e com a aba ao vivo para você clicar e acompanhar a nossa programação 24 horas por dia. Uma ótima quarta-feira, quem está conosco pelo aplicativo Band Play, com todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação na palma da sua mão. Um bom dia para você que nos acompanha com imagens direto dos nossos estúdios no Jardim São Gabriel, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos com os trabalhos técnicos na mesa de som a cargo de Danilo Capucci, com o Leandro Lopes na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. A partir de agora, você é meu convidado, minha convidada, a nos ajudar a fazer o giro da informação, o que de mais importante acontece na nossa cidade, na nossa região. São dois os canais de comunicação. Pelo nosso canal do YouTube, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Também pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. 97102 1493. Manhã complicada ao motorista que nos dá carona pelo FM 85.7 nas rodovias que passam por Campinas. Um acidente é registrado neste momento na rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido capital, e a lentidão do quilômetro 99 até o quilômetro 94, que é onde este acidente foi registrado. O atendimento está acontecendo agora por parte da concessionária que administra o trecho. Ainda não há mais informações sobre os motoristas envolvidos, mas a colisão foi no quilômetro 94, a lentidão na Bandeirantes até o quilômetro 99, 5 quilômetros, portanto, de para e anda para o motorista que tem uma das faixas interditadas e o isolamento para o atendimento a essa ocorrência. Mas há reflexos também em outras rodovias, porque esse ponto onde aconteceu a colisão, ele é exatamente a saída da Adalberto Panzan, que é a ligação da rodovia Anhanguera para a rodovia dos Bandeirantes e vice-versa. Consequências disso: a Adalberto Panzan está praticamente toda travada, do quilômetro 1 até o quilômetro 6, na pista de quem sai da rodovia Anhanguera em direção à rodovia dos Bandeirantes. E a rodovia Anhanguera também enfrenta lentidão do quilômetro 102 ao 99, justamente pelo acesso da Adalberto Panzan. Então é a região um pouco depois, ali um pouco à frente da Vila Padre Anchieta. Sabe onde a rodovia Anhanguera se divide? Quem vai continuar na Anhanguera segue à direita, quem vai para a rodovia dos Bandeirantes segue reto para seguir pela Adalberto Panzan. Esse ponto também está congestionado. Mas para o motorista que está a caminho de São Paulo, é a melhor opção neste momento a rodovia Anhanguera. Se for acessar a Bandeirantes, siga a viagem até passar por Jundiaí. Logo depois de Jundiaí, tem novamente um acesso à rodovia dos Bandeirantes. Porque a Bandeirantes mesmo, o trânsito está mais carregado e o tempo que você vai perder para sair da Anhanguera para ir a Bandeirantes
vai atrasar ainda mais a sua viagem. Na pista contrária, boas as condições para o motorista, não há lentidão sentido Campinas, ou para quem está em Campinas, a caminho de Piracicaba, Limeira, ou seguir viagem mais adiante até a região de Ribeirão Preto. Mas para a pista sentido São Paulo, embora haja lentidão também, a melhor opção neste momento é a rodovia Anhanguera. Evite a rodovia dos Bandeirantes neste momento em que o acidente está sendo atendido pela concessionária. Nas rodovias Santos Dumont, na Campinas Mogi, a SP-340, na rodovia SP-101, a Campinas Montemor, motorista faz boa viagem, não há pontos de lentidão. Na Campinas Montemor, um trechinho apenas de para e anda ali no trevo da Bosch, o que é absolutamente normal para esse horário tradicional também. Na rodovia Dom Pedro I, a pista marginal chegou a ter mais cedo um congestionamento em função de um acidente entre um carro e uma moto na pista do trecho de Campinas, do quilômetro 139. Equipes da concessionária atuaram no local e, neste momento, às 10h05, trânsito já está liberado, não há mais pontos de lentidão no corredor Dom Pedro I. O que acontece na Dom Pedro hoje é um trecho de obra. São alguns trechos de obra no corredor Dom Pedro em 3 rodovias diferentes. Para quem for seguir viagem até o Vale do Paraíba, tem uma obra acontecendo lá em Jacareí, comecinho da Dom Pedro no quilômetro 1, sentido Campinas. Na Zeferino Vaz, a SP-332, em Cosmópolis, tem uma obra no quilômetro 145, com interdição da faixa sentido Conchal. E na Perimetral, SP-081, que é a ligação entre Louveira e Itatiba, um pouco depois do Frango Assado, naquela região, tem essa rodovia que faz a ligação entre Louveira e Itatiba. Tem uma obra em Itatiba no quilômetro 8, sentido Louveira, sentido Jundiaí, com interdição para quem está no acesso para a Luciano Consolini, a SP-063. Então são os pontos que o motorista hoje que passa pelas rodovias que cortam o nosso estado de São Paulo devem ficar atentos aqui na região metropolitana de Campinas. No mais, nos outros pontos, nas outras rodovias, trânsito vai fluindo bem nesta manhã de quarta-feira. Mesmo em algumas avenidas com a volta escolar em boa parte dos colégios de Campinas, nada fora do normal neste momento registrado na cidade. Qualquer novidade ou se você passou por um ponto que ainda não está com interdição por parte da INDEC, das equipes da Secretaria de Transportes, conte pra gente que nós vamos atualizar também o nosso ouvinte aqui dentro do Manhã Bandeirantes. Hoje tem novidade para quem utiliza transporte público, mais especificamente a linha 189, que faz Jardim Colúmbia, Terminal Central. O novo trajeto começa hoje a ser praticado na região do bairro Cidade Sinja, nos 2 sentidos de circulação. A INDEC fez esse estudo por conta também das obras de duplicação da rodovia Miguel Melhado de Campos. Obras que continuam e esse itinerário provisório está previsto para acontecer até o dia 31 de março, desviando dos trechos que estão com equipes trabalhando. No sentido bairro Centro, vindo da antiga rodovia Santos Dumont, a linha circulará pelas vias 2, Folia de Reis, 4 e Projetada. E no sentido Centro-Bairro, o trajeto provisório será pelas ruas Projetada, 4, Folias de Reis, 2 e Rua 15. São 4 pontos de parada por sentido que vão atender o usuário do transporte público e quem depende da linha 189 para sair para trabalhar, para sair para fazer as suas atividades no dia a dia. Agora 10 horas e 8 minutos, uma atenção a mais para o risco de chuvas fortes neste meio de semana até domingo. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um boletim indicando que a região de Campinas pode ter pancadas de chuvas fortes entre hoje e o próximo dia 2, o próximo domingo. Há condições para temporais moderados e fortes, seguidos de raios, vento e granizo. Atenção, a previsão é de um acumulado de chuva
de até 200 milímetros entre esses 5 dias. É um volume alto para um intervalo curto. O risco de temporal é causado por um deslocamento lento de um sistema meteorológico pela costa da região sudeste. A Defesa Civil pede que os moradores da cidade evitem passar por áreas alagadas e se abriguem durante os temporais. Em Campinas, há painéis digitais que avisam sobre áreas de risco para alagamento quando está chovendo mais forte. E é importante respeitar esse alerta e não se arriscar nesses locais. A quarta-feira começou com chuva fraca em alguns pontos isolados nessa região do estado, aqui da região de Campinas. Amanhã segue com tempo nublado por todo o nosso interior paulista, por toda a região metropolitana. E pela manhã teremos chuva fraca, chuva isolada. A partir do começo da tarde, as instabilidades aumentam na região metropolitana de Campinas devido à influência dessa frente fria estacionária. Então, em função das condições de chuva, não se arrisque em áreas de alagamento. Ontem, Campinas teve uma chuva média, mas em Valinhos a chuva foi muito forte ontem, provocando inclusive alagamentos em avenidas importantes como a Avenida Envenada. Ontem choveu muito forte também em Sorocaba. Uma chuva que provocou alagamentos em avenidas importantes como a Dom Aguirre. Equipes estão trabalhando agora para limpar as regiões mais atingidas e eventualmente desobstruir por quedas de galhos ou quedas de árvores, ruas e avenidas do município. Aqui para Campinas, neste momento, os termômetros do CEPAGRE marcam 24 graus e meio, a umidade relativa do ar já está em 82%, cheirinho de chuva no ar, daqui a pouco ela chega para dar o ar da sua graça neste dia 29 de janeiro de 2025. Às 10 da manhã e 11 minutos, aconteceu de novo, hein? Estrangeiro preso no aeroporto de Viracopos tentando embarcar com drogas para a Europa. A Polícia Federal prendeu um brasileiro e uma boliviana tentando passar com cocaína pela revista Pessoal e uma quantidade impressionante. 4,2 kg que estavam na bagagem em um voo para Orly, na França, saindo do Aeroporto Internacional de Viracopos. O homem tem 29 anos, a mulher 35, foram presos por ação de fiscalização no terminal de passageiros, o terminal internacional que tem a Operação Shield, comandada pela PF. A pena prevista para o crime de tráfico internacional de drogas pode chegar a 25 anos de prisão. A princípio não há relação entre o caso dos bolivianos presos em Limeira, conduzidos para a Polícia Federal em Piracicaba, que inclusive tem uma novidade. Mais um caiu. Mais um boliviano que no meio daquela operação, quando chegaram à chácara em Limeira, conseguiu fugir, foi encontrado, escondido no meio do mato, tentando se livrar das drogas que ainda estavam dentro do corpo. Ele está preso em flagrante e nesse momento ainda há 7 bolivianos que continuam internados porque não conseguiram expelir as cápsulas de cocaína que utilizaram na entrada no Brasil como forma de conseguir dinheiro do crime organizado. São as chamadas mulas do tráfico de drogas. 7 ainda estão no hospital com o risco de alguma dessas cápsulas estourar e eles sofrerem uma grave consequência com uma overdose que pode chegar até a morte. E nas últimas horas, outras ocorrências também marcaram a nossa região. O Everton Ramos está conosco para falar sobre a prisão de um homem por parte do BAEP em Campinas que estava carregado de armas e algumas de grosso calibre. Uma prisão que aconteceu dentro de um mercado, após uma perseguição, quando a polícia percebeu que este criminoso estava trafegando na cidade com um carro furtado. Tem pistola 9mm, tem colete à prova de bala, tem tentativa de conversar com os policiais de um jeito diferente, que não aconteceu, porque o BAEP deu cana na hora, quando ele foi preso no supermercado. Uma perseguição que começa na estrada do Mão Branca. E o Everton Ramos está conosco para contar todos os detalhes de a quantidade que foi apreendida, a conversa que ele jogou para os policiais
E a prisão em flagrante nessa ação do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar em Campinas. Muito bom dia para você, Everton Ramos. É isso, viu, Heitor? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Manhã Bandeirantes. Uma grande apreensão de armas de grosso calibre, metralhadoras, submetralhadoras, .40, 9mm, pistola, carregadores, munições. Tudo isso em uma grande apreensão feita pelo BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, na cidade de Campinas, tá? Uma ocorrência registrada no fim da tarde da terça-feira, no fim da tarde de ontem. A polícia, primeiro em um trabalho de patrulhamento ali na estrada do Mão Branca, eles avistaram um carro preto com isso filme, levantou uma suspeita por parte da polícia que deu ordem de parada e não foi obedecida pelo motorista. Começou um breve acompanhamento até que o carro foi localizado abandonado, sem ninguém dentro, no bairro Vila União, em Campinas. Os policiais então passaram a ouvir moradores, vizinhos ali próximos a esse veículo e as características de quem estava dirigindo o carro. Com base nisso, eles conseguiram localizar o motorista, o dono do carro ali, naquele primeiro momento, até o que a polícia acreditava ser, em um mercado. Esse homem foi abordado dentro do mercado com a chave do automóvel. E aí, os policiais, ao abrirem o carro no porta-malas, encontraram uma bolsa com muitas armas. E não só armas, uma grande quantidade, mais de 200 munições, um armamento de grosso calibre, ainda aquelas toucas ninjas usadas em assaltos, coletes balísticos. Tudo isso apreendido pela polícia, e esse homem de 39 anos contou que receberia R$500 para pegar esse material na região do distrito do Ouro Verde e levar esse carro, pegar e conduzir esse carro com esses armamentos no porta-malas até o distrito do Campo Grande. Então ele não passou informações para a polícia do destino final, de quem teria o contratado para esse serviço, e até por isso também ele foi conduzido, levado, preso ali em flagrante até a 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde essa ocorrência foi registrada e onde a polícia também tomou conhecimento, Heitor, de que o carro usado por ele naquele momento era produto de roubo. O carro havia sido roubado em uma data anterior na capital paulista. A Polícia Civil agora deve entrar em contato com a vítima para tentar também saber dela se esse homem preso teria participado da ação criminosa, teria participado do roubo, ou se ele estaria ali então receptando o automóvel. Isso, claro, também já vai dizer as tipificações ao qual essa ocorrência deve ser registrada, se ele deve responder por roubo ou por receptação. O detalhe é que, com certeza, ele vai responder, Heitor, por porte legal de arma de fogo, já que ele estava com muitos materiais, muitos armamentos de uso restrito ali, né? Segundo a polícia, de acordo com o calibre dos armamentos dessas armas, aquele material seria usado para assaltos a joalherias ou até mesmo ataques a agentes de segurança pública. Caso registrado na 2ª Delegacia Seccional de Campinas, esse homem de 39 anos, que já tinha passagens pela polícia, permanece preso à disposição da justiça e o caso então segue sendo investigado pela Polícia Civil aqui da cidade. Muito obrigado, Everton Ramos, de Campinas. Vamos agora acionar a reportagem para um caso de Sumaré, registrado nas últimas horas. Já há algum tempo, a Guarda Municipal, com o pelotão ambiental, vinha recebendo reclamações de que o Ribeirão Quilombo estava com um cheiro muito forte, e um cheiro que variava. Um dia era de um produto químico que chegava a cheiro, pelo menos era daqueles que ardiam o nariz. Em outro dia, um mau cheiro que parecia de lixo. E aí a Guarda Municipal foi investigar, averiguar essas denúncias. Foi analisar de onde poderia estar vindo esse odor. Não estava com cara de ser uma sensação de uma ou outra pessoa. Eram reclamações frequentes, recorrentes. Pois bem, a equipe do pelotão ambiental percebeu um córrego que dá ao Ribeirão Quilombo, e o Ribeirão Quilombo ele vai parar lá no Rio Piracicaba.
Ribeirão Quilombo é aquele que quando chove um pouco mais forte em Sumaré, ele transborda, a água entra na casa das pessoas. E aí foi seguindo a Guarda Municipal o caminho de onde poderia vir a sujeira. Chegaram no Jardim da Uoto, um lava rápido especializado em caminhões. Caminhões que transportam produtos químicos, caminhões de lixo e que estariam sendo lavados numa garagem ali, levemente improvisada, e com toda a sujeira da água que foi usada, jogada de maneira irregular neste córrego e, consequentemente, chegando ao Ribeirão Quilombo. A dona do estabelecimento foi multada, presa em flagrante e vai ter que pagar uma fiança de 50 salários mínimos se quiser responder pelo crime ambiental em liberdade. O Guilherme Selegato foi acompanhar de perto esta ocorrência, conversou com o GCM Rodrigo Ruiz, do Pelotão Ambiental da Guarda Municipal de Sumaré, e o Guilherme conta na reportagem todos os detalhes sobre essa operação. Depois de denúncias de mau cheiro no córrego que deságua no Ribeirão Quilombo, a Guarda Municipal identificou a origem. Um lava rápido de caminhões que fica no Jardim da Lorto, em Sumaré. A água esbranquiçada chamou a atenção dos agentes, que se embrenharam pela área de mata para localizar a origem do problema. Os produtos descartados, que saíam do lava-jato, formavam uma espuma branca na água. O local já vinha sendo monitorado há cerca de um ano. E hoje, durante o trabalho das equipes do Grupo de Proteção Ambiental da Guarda Municipal, os agentes conseguiram deter a proprietária. Ela informou que faz o tratamento correto desses resíduos químicos, mas não foi isso que a guarda constatou. A gente está recebendo vários dias aí, informações aí de mau cheiro no rio. Aí hoje de manhã recebemos umas informações e aí fomos até o local. Eu adentrei a mata e fui seguindo o córrego. E aí eu percebi a mancha branca. E aí eu fui seguindo mais e cheguei no lava-jato. Aí a gente conseguiu detectar que está sendo lava-jato o descarte no córrego. De um produto que vai ser periciado agora pela Polícia Civil. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Sumaré e a proprietária do Lava Rápido permaneceu presa. O estabelecimento foi multado e interditado. Agora a CETESB também vai apurar o caso. A preocupação de casos como esse é por conta dos danos causados ao meio ambiente. O Ribeirão Quilombo, onde o córrego deságua, chega até Piracicaba, que no ano passado foi palco do maior crime ambiental com a mortandade de peixes pelo descarte irregular de resíduos. É ruim para o meio ambiente, porque vai fazer o tratamento da água, os animais, peixes. Bom, 50 salários mínimos. Hoje o salário mínimo está R$ 1.518. Multiplicando por 50, essa mulher, para responder em liberdade, vai ter que pagar R$ 75.900. Ou conseguir um habeas corpus na justiça para que ela responda pelo crime ambiental em liberdade. A CETESB, Companhia do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, ainda faz os estudos do estrago ambiental, do impacto dessa prática deste lava rápido. Então, a multa de hoje pode ainda ter outras consequências caso, além do que foi visualizado pela Guarda Municipal, a CETESB identifique também mais problemas para a sociedade como um todo. Porque daí é crime contra a sociedade. Você está poluindo o espaço, você está poluindo a água, você está comprometendo toda aquela comunidade. E o local foi interditado, a mulher encaminhada para o 3º Distrito Policial de Sumaré. Ela diz que isso nunca aconteceu, que a água não é dali, que eles fazem a retirada desse produto, dessa sujeira, de maneira adequada. Ela não conseguiu, num primeiro momento, provar isso, mostrar isso com fatos para a Polícia Civil. Ela vai ter o tempo agora de defesa para tentar argumentar, jogar para a sociedade também uma explicação de que não, ela não estava poluindo. Ela é uma forma de dizer, né? Porque ela não trabalhava sozinha, mas é o proprietário quem tem que se responsabilizar por ações que prejudicam a sociedade em geral. São 10h23, um rápido intervalo. Na volta,
as primeiras mensagens dos nossos ouvintes que estão conosco e já participam pelo 19 97102 1493. Muita gente mandando mensagem aqui, ainda repercutindo a deportação dos brasileiros ilegais nos Estados Unidos. Vamos sentir o termômetro do que os nossos ouvintes estão falando. Foi tema também agora há pouco dentro do Jornal Gente, e a Bandeirantes está acompanhando. Além da forma como aconteceu a primeira deportação sob o governo Donald Trump, não a primeira da história, longe disso, as cobranças que são feitas também das nossas autoridades junto aos norte-americanos. E no próximo bloco, prepare o bolso, porque a partir de sábado os combustíveis vão ficar mais caros. A gente vai trazer reportagem explicando os argumentos de por que vai subir gasolina, diesel, etanol, e vamos também trazer uma análise de um especialista explicando pra gente nos bastidores por que o preço da gasolina sobe com tanta facilidade, por que neste momento 10 centavos a mais vão ter que sair do nosso bolso para cada litro abastecido a partir de sábado, dia 1º. O intervalo é rapidinho, em 2 minutos o Manhã Bandeirantes está de volta na RB. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A empresa municipal de desenvolvimento de Campinas faz um bloqueio no cruzamento das ruas Américo Brasiliense e Comendador Torlogo Downtree, na região do Cambuí. O bloqueio será nos dias 29 e 30 de janeiro. Nesses dias, o bloqueio será total no período das 7 horas da manhã e às 5 horas da tarde. Já à noite, o trânsito estará liberado. Com a interdição, terá um pré-bloqueio na esquina da Américo Brasiliense com a Avenida José de Souza Campos. Os motoristas poderão fazer o desvio seguindo pela Avenida José de Souza Campos, virando à direita na Rua Sampainho até a Rua Antônio Lapa, podendo retornar à Américo Brasiliense ou seguir outros caminhos pelo bairro Cambuí. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10 horas 27 minutos, 10h27. Vamos girar a participação do nosso ouvinte, as opiniões de quem está conosco em FM 85.7 pelas plataformas digitais, de vários assuntos. Você pode comentar o que você quiser, mandar a sua mensagem, espaço sempre aberto para as opiniões, como faz neste momento o ouvinte que manda a sua mensagem de áudio. Fala, Heitor. Bom dia. Bom dia. Micael, grande ouvinte da Bandeirantes. Fala, Micael. Quando fazia o programa com os grandes Zé Arnaldo, Zezé de Lima. Cara, e a mulher tá errada em fazer tudo isso aí, mas não basta só dar uma multa pra ela, não, e pronto, acabou. Agora tem que ficar presa. Tanto criminoso que comete crimes horríveis, crimes modorrentos, matam pessoas, roubam, matam. Esses ladrões corruptos aí no comando do Brasil, aí no comando de tudo, e não acontece nada com esses caras. Claro, ela cometeu um crime ambiental, é um crime grave, prejudica tudo. Mas não basta só dar uma multa a ela e pronto. Agora tem que ficar preso. Tem tanta gente que comete tantos outros crimes aí horríveis e não ficam presos, matam e pagam uma fiancinha aí e são liberados. Esse Brasil aqui é o fim mesmo, é o fim. Bom dia aí, a minha opinião é essa. E olha, tem bons argumentos. O Micael, Mica Pintor, ouvinte da Rádio Bandeirantes há tantos e tantos anos,
É verdade, tem tanta gente que comete crimes graves, crimes contra a vida, crimes de lesões corporais que às vezes deixam a pessoa com sequelas para o resto da vida, estão soltas ou são colocadas em liberdade na audiência de custódia. Palpite, tá, Micael? Palpite. Eu acho que ela sai hoje na audiência de custódia ou com algum habeas corpus. E esse valor de uma fiança de 50 salários mínimos é uma pancada. Agora, que ela tem que ser responsabilizada e, mais do que isso, tentar de alguma forma amenizar os estragos ambientais, isso todos nós concordamos. É que a prisão realmente ela deveria no país ser a última instância, né, para qualquer crime cometido, para qualquer delito. Mas às vezes falta critério. Ainda mais se o colarinho for branco. 10h30 marca o quinto sinal. Mensagem de texto chegando com o nosso ouvinte, o Celso Santos, do Jardim Carlos Lourenço. Bom dia para você, Celso. Ele diz o seguinte: nos últimos dias tenho sido impactado pelos relatos assustadores dos brasileiros deportados dos Estados Unidos e dos que ainda estão por lá sendo caçados. Cada relato é um soco no estômago. É duro ver brasileiros sendo tratados como animais. Acho que chegou a hora de nós, brasileiros, pararmos com essa tolice de esquerda e direita, pararmos de brigar, unirmos forças e lutarmos por um Brasil melhor. Cobrar dos políticos investimentos sérios na educação, na infraestrutura do país. Acabar com os privilégios exacerbados nas altas cúpulas de poder e transformar a nossa sociedade em uma sociedade mais justa. O Celso conclui dizendo que o Brasil tem um potencial incrível, nós não precisamos nos submeter a viver de forma ilegal em nenhum lugar do mundo. E fecha com a frase: eu já sou velho, mas espero que as futuras gerações aprendam desde cedo que o Brasil é um país incrível, que podemos andar com as nossas próprias pernas. No futuro, serão os países desenvolvidos que virão ao Brasil aprender com a gente. Eu também sou desses otimistas, viu, Celso? Torço para que a gente consiga ainda ver na nossa geração, na nossa época, um país que se preocupa muito mais com os seus problemas do que com os problemas dos outros. Um país que se preocupa muito mais com o problema do povo do que com uma elite política e que se mata aqui embaixo enquanto lá em cima eles fazem acordos, apertos de mãos, trocam a posição no poder, mas no fundo, com raras exceções, com raríssimas exceções, são sempre as mesmas peças que estão ali um pouco mais, um pouco menos influentes no poder. E a gente vai alimentando tudo isso com o nosso sagrado dinheirinho. Tem mensagem de áudio chegando também. A mensagem de áudio também sobre esse assunto que a gente compartilha com o nosso ouvinte a partir de agora. Bom dia, Heitor. Bom dia. Falar um pouquinho dessa deportação dos brasileiros aí. Diga. Isso já acontece há muito tempo, há muitos anos. Desde que eu era criança tinha deportação, as pessoas tentando entrar lá, os brasileiros tentando entrar lá com coiotes, isso aí tudo. Uhum. Eu até concordo com essas deportações, mas, cara, eu não concordo com injustiças. Pessoas que tinham 30 anos lá, às vezes pessoas que têm 10 anos, que não são legalizadas, perderam tudo e foram mandados de volta aqui, certo? Isso eu não concordo. Mas do resto eu concordo com tudo, cara, da deportação. Porque eles têm o direito. Eles não gostam de nós lá, certo? Estamos lá porque, sei lá eu, porque que as pessoas querem ir lá para lá. E é isso. Eles não são obrigados a ficar com nós. E as pessoas que têm que pensar bem para ir para lá. Certo? Tem até espanhol que estão lá e estão sendo deportados. Tem do Brasil inteiro, do mundo inteiro lá. Entendeu? Mensagem do Marco Silva Bedin. Um grande abraço para você, Marco. É o sonho do norte, o sonho do que os Estados Unidos vencem como o modelo de vida americano. Eles vendem esse sonho pela literatura, pelo cinema, pelas artes.
absorvem o máximo possível da mão de obra e aí depois vai selecionando se quer ou não quer que fique, enfim. Mensagem também desse assunto com o Edivalmir Massa, escreve o seguinte: pessoal, por favor, não sou favorável de algemas nos pés e nas mãos para os cidadãos, mas para quem tem pendências criminosas e outro naipe. Vocês podem informar aos ouvintes porque só agora ele enche a caixa alta. A imprensa de fariseus está noticiando, né, Edvalmir? Está noticiando deportados chegando algemados dos Estados Unidos, se isso é determinado em acordo, e se não me engano Lula assinou, e já é feito há mais de 8 anos. Será que essa nação virou realmente uma república do crime organizado, onde o povo defende bandido? Edvalmir, a grande questão aqui não é a deportação em si. Nós falamos sobre isso já, mas é sempre interessante deixar clara a opinião também que... Eu falo por mim, não falo pela imprensa, não falo por todos. Falo por mim e pelo Manhã Bandeirantes. O problema não é a deportação que está prevista por lei. O problema não é o uso da algema que está no acordo internacional. Eu entendo que são 2 os problemas nessa história. O primeiro deles... a interferência em solo brasileiro, uma vez com o avião pousado no nosso território, em Manaus, e com os americanos querendo dizer como os brasileiros seriam transportados até Minas Gerais. Não, vai manter a algema assim assado. Meu amigo, entrou no nosso país, a soberania é brasileira e aqui esses brasileiros não devem nada. Fora os relatos de que eles foram muito além do que estava previsto na lei, com as algemas, com pessoas sendo torturadas psicologicamente, com ameaças durante o voo, com tapas na cabeça, com crianças amarradas no banco. Qual é o risco que uma criança poderia ter num avião dos Estados Unidos para o Brasil? Essa criança iria sequestrar uma aeronave, pegar de refém uma aeromoça? Crianças sendo tratadas dessa forma. Então, a soberania brasileira tem que ser respeitada e os direitos humanos têm que ser garantidos, em qualquer que seja o cenário. O segundo ponto que me chama a atenção é a hipocrisia de uma grande parte do povo norte-americano, que utilizou a mão de obra desses imigrantes que estavam ilegais até a hora em que começou uma onda que vai muito além da documentação. Uma onda que é muito mais preocupante do que a questão econômica que eles alegam de que esse imigrante tira o emprego desse, que esse imigrante compromete. Não. Se você acompanhar a vida de brasileiros que publicam nas redes sociais o seu cotidiano, você vai ver que de um tempo para cá há uma intolerância ao diferente, há uma xenofobia muito mais gritante. Há um tratamento a quem é de fora, independente da pessoa estar com a documentação em dia ou não, dela ter uma vida toda por lá, que preocupa com os próximos passos e para onde vai esse tipo de tratamento. Cada vez mais a gente vê nações se fechando e querendo isolar aquele que veio de fora, aquele que é imigrante, aquele que pensa diferente. A história já mostrou que esse é um caminho preocupante. Então, quando você tem a história de um brasileiro que ficou 35 anos nos Estados Unidos, esse cara não viveu 35 anos numa caverna, não viveu 35 anos dentro de um quartinho. Ele tinha uma vida social, ele tinha um emprego, ele tinha toda uma história por lá que os americanos, de certa forma, em algum momento fizeram vistas grossas. Só que agora já não interessa mais, volta pro teu país algemado, esculachado, esculhambado, tomando tapa na cabeça e sendo tratado como um lixo deportado. Então, uma coisa é cumprir a lei e o acordo internacional. Outra coisa é um tratamento humilhante que esconde um preconceito que parece cada vez mais ser relativizado pela principal nação do planeta. Quando isso acontece, quando você tem um presidente que se elege com um discurso de ódio àquele que é diferente, a gente precisa sim ficar com um sinal alerta. Essa é a minha opinião. 10h38,
A mensagem também aqui, ainda fechando esse assunto, do Adriano Vermelho, ainda sobre os deportados. Sim, somos culpados de sonhar com, entre aspas, sonho americano. Sim, somos culpados de acreditar que na terra onde se diz que a liberdade é algo inegociável e que tem como símbolo uma estátua gigante chamada Estátua da Liberdade, você pode ter isso. Mas também precisamos reconhecer que sim, somos culpados de tentar, pelos meios errados, buscar essa oportunidade, mas que não nos dá o direito de mais que humilhar, nos agredir, violar direitos humanos básicos enquanto cumprem as suas leis, mesmo porque a enorme maioria de brasileiros que arriscaram até as suas vidas para chegar lá deixaram em solo americano muito suor, muita lágrima, tanto por conta das horas extenuantes de trabalho em subempregos, considerados por eles, quanto da distância de sua família, dos parentes, dos amigos e da sua terra natal. Fica a reflexão, eles não nos querem lá. Definitivamente o sonho americano não é para nós. Abandonem pelo menos a ideia de serem imigrantes ilegais. É um risco muito grande. Se sobreviverem aos coiotes, pode ser presa fácil nas garras da implacável águia americana. Muito obrigado a todos que vão mandando as suas mensagens. Muito obrigado a todos que estão conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais também a participação do nosso ouvinte aqui com os assuntos. Tem mais mensagens chegando e daqui a pouco a gente segue com a sua participação, com a sua opinião. Faltando 20 minutos para as 11 horas da manhã, prepare o bolso. Sábado, os combustíveis vão ficar mais caros no Brasil. Um reajuste no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, vai fazer a gente pagar mais caro na bomba a partir do final de semana. O Caia Messina preparou uma reportagem que ele conversou com o presidente do sindicato, o Sindicombustíveis do Distrito Federal, Paulo Tavares, e também conversou com as pessoas que vão ser devidamente impactadas, como todos nós, a partir do dia 1º. Os preços dos combustíveis têm aumentado nas bombas, mesmo sem reajustes constantes da Petrobras, que fornece para a grande maioria dos postos no país. O impacto na inflação é alvo de preocupação no governo e foi tema de discussão no Planalto nesta terça. O preço médio do litro da gasolina comum saiu de R$ 5,97 em julho para R$ 6,13 em agosto, R$ 6,15 em dezembro e está em R$ 6,19 agora. No mesmo período, o etanol foi de R$ 3,96 para R$ 4,24 e o diesel variou entre R$ 5,94 e R$ 6,09. E com o aumento do ICMS, previsto para vigorar a partir deste sábado, o gasto vai subir 10 centavos a mais no litro da gasolina e 6 no diesel. Isso vai depender do revendedor, se ele vai querer ficar com esse prejuízo ou se ele vai repassar. O mais provável é que haja o repasse para o consumidor. O último aumento promovido pela Petrobras foi em julho de 2024, na gasolina e no gás de cozinha. O diesel não tem reajuste há mais de um ano. Desde então, a empresa manteve preços estáveis, mesmo quando houve queda nas cotações internacionais, o que ajudou a fazer um colchão para amenizar as perdas atuais. Mas a tendência agora é que a estatal mexa no valor do diesel. Depois de uma reunião aqui no Planalto com Lula e ministros, a presidente da empresa, Magda Chambriard, avisou que o preço deve subir. Já a gasolina não deve ter reajustes nas refinarias, por enquanto. O governo acompanha o tema com preocupação, em meio também ao aumento no preço dos alimentos e consequente queda na aprovação do governo. O presidente chamou atacadistas, varejistas e produtores para conversar sobre medidas para reduzir os preços nas gôndolas. E o governo deve anunciar mudanças nas regras do Vale Alimentação até sexta-feira, para reduzir taxas cobradas. Sempre que nós ouvimos falar em aumento nos preços dos combustíveis, ouvimos também a frase efeito dominó, ou efeito cascata, que é o aumento geral de preços por conta da mudança no preço da bomba no posto em que nós abastecemos. Mas afinal de contas, que relação é essa e quais são os efeitos diretos e imediatos quando sobe o preço do combustível? O Rodrigo Leite conta pra gente, ele conversou com o Eric Dantas, economista, e ele vai explicar um pouquinho dessa relação de produtos que não tem gasolina, não tem etanol na sua composição, mas que dependem sim
do transporte por veículos movidos a esses produtos. Na maioria dos postos, os preços ainda não mudaram, mas é questão de tempo. Cada enchida de tanque a gente vê, percebe a diferença. Chega uma hora que não dá mais, né? A alta nos combustíveis pode influenciar toda a economia. Com custos de transporte mais altos, a tendência é que quase tudo que consumimos diariamente também tem aumento de preços. Tá um absurdo, não tem mais por onde correr. Muito caro. Desanima mais ainda, né? Porque o salário não aumenta tanto quanto os preços dos mercados, né? Leite e derivados, carnes, frutas e verduras, produtos básicos que já estão pesando no orçamento dos brasileiros, podem sofrer reajuste, o que irá impactar principalmente os mais pobres. Porque todos os produtos que a gente compra no Brasil passa por caminhões, e caminhões são abastecidos basicamente por diesel no país. Então o custo de transporte aumenta. Então por isso que é tão problemático quando a gente tem aumento de preços de combustíveis, porque é injeção direta de inflação na economia. Vamos descer uma camada a mais para a gente entender sobre esse assunto? Quais são as pressões externas, os preços internacionais, quais são as pressões internas para que esses produtos fiquem mais caros a partir de sábado? A análise é feita pelo Hildo Sauer, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, a Universidade de São Paulo. Ele vai explicar um pouco para a gente do que está por trás desse aumento do combustível que nós vamos ter que pagar. Historicamente, desde a Constituição de 1988, o ICMS sobre energia, incluindo combustíveis, cabe aos estados e passou a ser, ao lado dos impostos sobre telecomunicações e eletricidade, uma das principais fontes de arrecadação dos estados. Então, os governadores se reuniram, o secretário de Fazenda e no CONFAS, que é o Conselho do Secretário de Fazenda, decidiram em outubro aplicar esse aumento de 6 centavos sobre o diesel, 10 centavos sobre a gasolina. Agora, esta não é a única questão que está no horizonte. Se de um lado, ultimamente, o câmbio, que já estava acima de 6,10 reais por dólar, caiu hoje, o que ajuda, e de outro lado também o preço do petróleo tem se estabilizado no exterior, que é uma referência, em torno de 75 dólares o barril Brent, quando muitas vezes ele está em torno de 80, ainda há uma pressão, especialmente dos acionistas da Petrobras, para ter um novo aumento nos preços do diesel e da gasolina, para voltar a aumentar e atingir próximo do que seria o preço internacional. Muito embora, ultimamente, se até a guerra da Ucrânia, as referências principais dos preços para derivados de petróleo eram o Golfo do México, nos Estados Unidos, que aliás agora querem mudar de nome, e Roterdã, agora, como a Rússia está conseguindo desovar o seu petróleo, entre aspas, e seus derivados a preços mais baixos, grande parte do diesel importado no Brasil tem vindo da Rússia, o que tem ajudado a ter o preço menor do que o desses outros pontos. Então, o que está no horizonte hoje sobre os preços dos derivados de combustíveis é, de um lado, evidentemente, os 10 centavos da gasolina e os 6 centavos do diesel serão repassados aos consumidores. A Petrobras, que não é a única fornecedora de derivados, porque a segunda maior refinaria brasileira de Salvador, antiga de Mataripe, pertence a um grupo estrangeiro, assim como a de Manaus. Mas a Petrobras anunciou também que irá, a partir do dia 1º, com reunião prevista para amanhã, no Conselho de Administração, aumentar seu preço. Então temos dois movimentos no sentido altista dos preços da gasolina e do diesel, e uma pequena redução na pressão, pelo menos o indicador de hoje, que é a redução do câmbio do dólar em relação ao real, por causa da situação, especialmente do novo governo americano, e também uma certa estabilidade
no preço do petróleo, que tem se mantido abaixo do ponto máximo, porque a OPEP, coordenando com os países da OPEP+, que são 13 países mais 10, dos quais os maiores produtores são a Rússia e a Arábia Saudita, tem mantido os preços do petróleo nesta faixa entre 60 e 80 dólares, próximo dos 80 em geral. Então, esse é o quadro geral do Brasil de preços. É preciso lembrar, no entanto, que no caso da gasolina, apenas cerca de 49% do valor pago pelo consumidor vai no final para a Petrobras, na fração que a Petrobras supre, e a Petrobras não é a única supridora de combustíveis. Os outros 51% são o imposto federal, PIS/COFINS, a CID, o imposto estadual, que agora vai aumentar. No caso do diesel, a mistura do biodiesel, que corresponde a 14% do diesel, mas tem um preço para entrar nessa composição, que é o dobro do diesel convencional, praticamente. O diesel convencional sai da refinaria com aproximadamente R$ 3,03 em média, enquanto que o biodiesel está próximo dos R$ 6 na fração que entra. Então, o quadro que nós temos, e é importante lembrar que o diesel corresponde a 14%, no caso da gasolina, temos o etanol, que é misturado, 27% do etanol compõe a gasolina que vai para o tanque do veículo. E ambos têm mais ou menos a participação o biodiesel 13% no preço do diesel e o etanol 14% no preço da gasolina, embora ele corresponda quase ao dobro da composição final dos dois combustíveis, que são os mais importantes. Fora isso, temos o GLP também. Então, esse é o quadro atual, que certamente vai impactar a situação do país, que já está tendo uma inflação elevada, com dificuldades da crise dos alimentos, e certamente, como nós temos uma forte dependência nos transportes do diesel e na inflação também da gasolina, certamente o quadro não é o que se deseja, mas é o que está no horizonte. Esse é Hildo Sauer, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, a Universidade de São Paulo, fazendo análise sobre o aumento do ICMS e o consequente aumento do combustível. Se prepare, a partir de sábado, combustível mais caro em todo o Brasil, e não vai ser diferente aqui na região. O Edmilson, bom dia Edmilson, falando pra gente que o posto de combustível do bairro dele já subiu 20 centavos e com certeza no sábado vai subir um pouco mais. Edmilson tá dizendo aqui, acabaram as minhas férias, preço dos combustíveis aumentando é um absurdo. Mas em relação às deportações, tem muita coisa obscura rolando nos Estados Unidos. Em alguns vídeos que estão circulando nas redes sociais, tem muita gente sendo deportada de forma irregular. Edmilson voltando de férias e acompanhando o nosso Manhã Bandeirantes. Você volta hoje, Edmilson? Eu saio na sexta-feira. Segunda-feira estaremos de férias durante o mês de fevereiro. Voltaremos lá no dia 10 de setembro. Como é que você adivinhou? Quem gosta desses... férias devidamente estrategicamente posicionadas nesta época do ano. Voltamos depois do carnaval e nesse período Edson Souza é quem fará companhia para vocês aqui dentro do microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. O Cleiton também escreve pra gente, final do telefone 8078. Bom dia para você, Cleiton. Concordo com o Celso quando disse, o Celso Santos, nosso ouvinte, temos que parar de ficar com essa briga esquerda-direita e nos unirmos a favor do Brasil. Falta achar uma liderança que não esteja comprometida com nenhum dos polos que hoje fazem os brasileiros não apenas votarem, mas ficarem vidrados, apaixonados por esses polos. Esse é um assunto que no ano que vem acho que não teremos ainda essa cara, não teremos a cara de uma terceira via, não tá, pelo menos até aqui não tem cara disso não, viu, Cleiton? Até porque quem tá hoje tá mais a fim de manter a polarização do que de quebrar essa corrente. Sabe que eu tava acompanhando, tava vendo, eu adoro quadros antigos de humor, né? E eu tava assistindo a versão
Isso pra você ver como tava ruim depois do jogo do Palmeiras. Depois do jogo do Palmeiras ontem, eu queria assistir alguma coisa pra me animar. Tava vendo aquele especial do Romeu e Julieta com Ronald Golias e Hebe Camargo. É uma das coisas mais engraçadas já produzidas na TV brasileira. Golias de Romeu e a Hebe Camargo de Julieta. E ali eles fizeram uma analogia de 1990, em que a família da Julieta era defensora do PT e do Lula, e a família do Romeu era defensora do Collor. Uma época que eu não vivi, uma época que eu tinha 1 ano de idade nessa época. Eu estudei, ouvi relatos, mas veja que a polarização e o ódio já não é de hoje. Não é de hoje. Já tinha essa relação de famílias que se odiavam, claro que era uma piada em relação ao clássico de William Shakespeare. Mas era uma piada que estava presente na sociedade, que foi exagerada, como o humor faz, mas que tinha ali a sua pontinha de verdade. As pessoas riram daquilo porque tinham Romeus e Julietas ali de famílias que se odiavam por causa de política entre Collor e Lula. 1990. Então veja que o Brasil, depois da ditadura militar, na sua primeira eleição, já teve uma polarização. Que também tinha suas fake news. Que também tinha seu discurso de ódio. Que também tinha sua violência. Mas que não era tão explícita porque nem todo mundo tinha acesso à comunicação. A gente só recebia a comunicação pelo rádio, pela TV, pela internet você se comunica. Então é mais fácil de perceber na sociedade hoje uma polarização violenta do que era nos anos 90. Mas ela já existia. Ou seja, no fundo a gente sempre gostou de transformar a política em torcida organizada. 10h55, uma mensagem de áudio antes de nós seguirmos com os próximos assuntos aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, DJ Ale. Bom dia. Heitor Fredo, até tinha mandado um áudio anterior, mas eu preferi mudar devido aos assuntos de hoje que vocês estavam comentando, até os meus colegas ouvintes. Manda. Eu acho o seguinte sobre a deportação. Lógico que os irregulares têm que voltar, entendeu? Essa é a minha opinião, tem que voltar, mas não dessa maneira. Não precisa voltar como aqui dentro do país, como você comentou, as leis são nossas. Nós é que temos que fazer o transporte até o local devido daquele meliante que entrou irregularmente nos Estados Unidos, porque é um meliante. Não adianta pôr outro nome, é um bandido, entendeu? Eu sei, as pessoas vão lá, tentar outra vida, tá certo, mas entraram de maneira irregular. Eu não estou falando das pessoas de maneira regular, mas eu acho que nós deveríamos aqui dar o mesmo tratamento. O Brasil tem que deixar de ser aquela mãe para todos, porque nós não estamos, os nossos serviços públicos, por exemplo, não estão dando conta dos brasileiros. Então nós tínhamos que fazer a mesma coisa com os americanos, com venezuelanos, com haitianos, com chineses, com todos os imigrantes irregulares aqui no Brasil. Tínhamos que pegar e deportar também, só que de uma forma mais humana. Essa é a minha opinião. Com relação ao aumento de combustível, é isso aí, né? É que nem o preço do café. Ontem paguei R$27. Fazer o quê, né? O governo que está aí foi eleito pelo povo. Vamos aguentar até o final. Na próxima eleição a gente vê o que faz. O povo é quem decide. Um grande abraço a todos. DJ Ale. Muito obrigado, DJ Ale, pela mensagem, pela opinião. Bom, o Brasil tem um número de pedidos de refugiados muito maior do que... É um pouco diferente, talvez, a relação com os Estados Unidos, que você tem as pessoas que vão do mundo inteiro em busca daquele sonho americano. Em junho do ano passado, a Secretaria Nacional de Justiça, que faz parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública, divulgou um relatório que é o mais atualizado do assunto, que é Refúgio em Números, com as estatísticas atuais e o perfil da população refugiada que solicita asilo no Brasil. São apátridas, migrantes, pessoas que são perseguidas em outras nações e que vêm para cá. Então foi lançado também um relatório internacional
Tendências Globais, Deslocamento Forçado em 2023. É o mais atualizado que tem desse assunto. Segundo o documento, o Comitê Nacional para os Refugiados deliberou sobre 138.300 solicitações. Então, 138.300 pessoas pediram abrigo no Brasil, pelos mais diferentes motivos. Desse total, 77 mil foram acatados. Os processos estavam se acumulando ao longo dos últimos anos e em 2023 houve um aumento de 235%, porque foi realizada uma força-tarefa para agilizar esses pedidos e analisar a situação dessas pessoas que vêm ao Brasil, na maioria das vezes, pedir socorro ao nosso país, que sempre teve um histórico de acolhimento. Afinal de contas, é só olhar os sobrenomes das quase todas as famílias brasileiras que você vai ver que tem alguma origem de imigração. 10h59, vamos mudar um pouco o assunto, falar também sobre tecnologia, quando o quinto sinal marca as 11 horas da manhã. Tanto se fala e nesta semana se discute em relação à inteligência artificial, sobre novas ferramentas que vão chegando, que vão sendo utilizadas para as mais diferentes formas de relações humanas e também de relações profissionais. As empresas estão também utilizando a inteligência artificial no chamado match entre empresas e profissionais. O match é aquele encontro que tem também nas plataformas de namoro, quando um quer, o outro quer, tem muita coisa em comum, então por que não manter este relacionamento dali para frente? No mercado de trabalho, o match significa a pessoa quer um emprego, a empresa precisa preencher uma vaga e a inteligência artificial pode unir essas duas vontades e necessidades. Mas de que maneira isso está acontecendo? Nossa convidada nesta quarta-feira aqui no Manhã Bandeirantes é a Irina Bezan, que é CEO da Talents Digital. Irina, muito bom dia para você, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, tudo jóia? Um prazer estar com vocês aqui, ainda mais para falar de um assunto tão legal, né? Tão relevante aí para o mercado. Como é que a inteligência artificial está fazendo essa junção da necessidade da empresa com a necessidade de um empregado, de um funcionário, e vendo que há mais em comuns do que eles? E isso é mais percebido agora com a inteligência artificial do que era só no tete-a-tete? Ah, com certeza. Tem uma vantagem muito grande que a tecnologia traz para esses processos, que são as análises de dados, né? E dados que a gente fala on time, né? São dados que acontecem em tempo real. E o que é muito bacana, né? Eu que já estou no mercado de recrutamento e seleção, participando, né, desse match, né, entre esse encontro, né, do talento ideal para a vaga, para a oportunidade ideal. A tecnologia ajudou a gente a avançar muito nos processos, porque antes o tempo que a gente demorava, né, para poder encontrar a pessoa, abrir o processo, fazer tudo que envolve, né, a atração, a triagem, as entrevistas, criar o que a gente chama de shortlist, né, que são os candidatos selecionados, os candidatos finalistas, a gente encaminhar essa lista, acompanhar tudo isso. Os processos eram muito demorados. O nível de serviço era muito longo, às vezes demorava meses, as triagens às vezes demoravam demais. E hoje a tecnologia, usando principalmente conceitos de machine learning, entre outras coisas, você cria esse match ideal, ou seja, a gente compara com dados do mundo digital, por isso que os currículos estão sendo online também. Você traz, né, as características de leitura dos currículos, das competências, de uma forma muito mais rápida, a ponto que a gente tem hoje o processo de triagem, que demorava às vezes de 15 a 20 dias, é realizado em menos de 24 horas. Né? Então, você traz os profissionais ideais com base nas informações e solicitações, mas isso não exclui o humano do processo, porque como a gente está lidando com talentos, com pessoas, então a máquina, ela auxilia com as suas programações a identificar e até mesmo ranquear esses profissionais com base, né, no descritivo de cargo, de função, competências primeiras, testes comportamentais que são aplicados, e isso faz com que o processo aconteça muito rápido, né, o sistema gera isso muito rápido, e aí, claro, depois vem a atuação consultiva do Headhunter para refinar
esses resultados. Então, é um trabalho que para nós é muito legal e está acompanhando, né, as tendências, que está tudo muito acelerado. Então, você imagina ficar meses sem uma reposição de uma vaga ou de um processo, isso impacta na economia, nas empresas de uma forma muito grande, e a gente consegue, né, buscar os talentos muito mais fáceis. Mas aí o ponto é aquilo, né? Quem hoje não está no digital, muitas vezes pode não ser encontrado, porque aquele hábito antigo de montar o currículo no papel, montar o currículo, até mesmo mandar o currículo como anexo num e-mail, isso já deixou de existir. Hoje, todos os sistemas, inclusive que a gente usa, e a gente tem um sistema que é próprio nosso, que é assim, todo o processo ele acontece no online, a pessoa ela cadastra uma vez e depois ela participa de tudo que acontecer lá, mas tem a necessidade do acesso digital. Tá? Esse é um resumo um pouquinho do que está acontecendo, né? Então, tem sido muito bom para nós. Agora, Irina, não é segredo que tem gente que dá aquela mentida no currículo, aquela exagerada nas próprias habilidades, aquela exagerada no idioma estrangeiro fluente. De alguma forma, a inteligência artificial consegue filtrar, pelo menos, as mentiras mais grossas nos currículos? A gente tem um sistema que é o que a gente chama dos filtros principais, né? Que são usados para justamente trazer essa qualidade para o processo. Então, a pessoa ela fala que ela mora num lugar, mas às vezes o sistema do endereço ou CEP não confere, às vezes o próprio sistema, de repente é um processo mais local, ou tem uma característica específica, tem que ser uma vaga presencial, mas a pessoa só quer trabalhar remoto. Então, existem como a gente criar filtros, né, que vão fazendo essa primeira triagem. Mas é por isso que tem sempre várias fases no processo de seleção que envolve a checagem disso, justamente por essa condição. Ao mesmo tempo, pode acontecer do profissional ter colocado dados que não contribuem para o processo ou não são fidedignos, como pode acontecer também das pessoas não incluírem experiências que são relevantes, né? Às vezes a pessoa não escreve, não coloca, não consegue construir ali isso. Então, por isso que a gente tem muitas etapas no processo seletivo, e uma delas tem o consultivo e tem, claro, as checagens. Então, a gente já tem até inclusão dentro dos processos online, ajuda de sistemas que vão viabilizando isso. Então, junto com o que está escrito, né, tem os testes hoje, você tem muitos testes para mensurar competência técnica já online também, direto. Então, a parte de línguas, por exemplo, é muito comum, né, as pessoas escreverem em inglês intermediário, fluente, e aí existem as conversações e você tem sistemas que fazem esse filtro já automaticamente, inclusive já dando, né, mensurando qual é a qualidade ou a competência daquele profissional. Tem muitos que têm usado ferramentas, inclusive, de sistema para poder aproveitar as notas, para a turma que gosta do Duolingo, entre outras. Existem sistemas que eles podem trazer esses dados também para facilitar o processo, sabe? Então, assim, a recomendação é seja fidedigno com o que você escreve no seu currículo, seja verdadeiro e transparente também na hora da checagem de dados. E eu acho que uma coisa que a gente nunca vai deixar de fazer que é a busca das referências, né? Isso é muito comum, que é a checagem de referências como uma forma geral. Às vezes a pessoa ela fala que trabalhou numa área, trabalhou numa empresa, fez uma determinada função, mas na hora de checar aquilo não é verdadeiro. Então o Red Hunter ele sempre tem bastante trabalho e a gente não conseguiu ainda delegar 100% desse processo simplesmente para a máquina. Eu acho que a ideia nem é essa, né? Mas com certeza tem uma coisa importante, que você comentou isso, mas eu posso dizer que existe uma contribuição ao mesmo tempo da checagem de informações, mas você também diminui muito o viés de processo seletivo, que é uma coisa legal, porque às vezes é aquilo, né? Você tem gestores que às vezes quer limitar um tipo de perfil, a gente está falando de gênero, de raça, um monte de coisa que é importante, e muitas vezes o processo, ele deixa isso livre, ele diminui esse viés no processo, fazendo com que tudo seja mais inclusivo e imparcial, né? Inclusivo e imparcial no processo, tá? Irina, para a gente finalizar, você trouxe dicas importantes, agora uma curiosidade. Uma vez passada essa primeira etapa da inteligência artificial, existe na sequência também a entrevista pessoal. Ali você tem, de fato, essa percepção se o candidato é exatamente aquilo que você esperava, que é exatamente aquilo que foi filtrado também pela inteligência artificial.
Normalmente, a inteligência artificial acerta na hora de colocar um candidato frente a frente com o recrutador, ou acontecem também erros de o currículo estava muito bom, mas na hora de vamos ver aqui não era exatamente o perfil que a gente estava procurando? Tem uma coisa que é assim, a tendência de acertos pro match, que é baseado em dados disponíveis, né? A máquina em si ela não consegue criar o perfil detalhado do funcionário, né, ideal, por exemplo. A gente imputa informações do que é o perfil que a gente considera que é o ideal, aí você vai ter as probabilidades de sucesso com base em vários critérios. A IA tem acertado bastante, mas é o que a gente fala, né? Existe ainda os ajustes, não dá para confiar ainda 100%. Então, está em processo também de treinamento, porque a IA é isso, vai tendo um processo de aprendizagem. Então, os percentuais são altos, eu posso dizer que mais de 80% dos processos de triagem, eles são bem assertivos, mas é aquilo, né? No momento que chega para o headhunter, você vai fazer outros tipos de checagem. Acontece muitas vezes da pessoa responder, por exemplo, testes de competência que visam trazer uma percepção mais do comportamental. A pessoa, às vezes, ela não é sincera, às vezes ela responde com base num perfil idealizado dela, não quem ela realmente é. Então, na entrevista, o headhunter ele vai testar e vai procurar se aprofundar, por isso que é uma equipe especializada, que conhece bastante aspectos comportamentais e principalmente sempre com base em competência, para realmente perceber se está congruente o que foi escrito e apresentado para a máquina na hora, né, que você vai vivenciar um fato real, é verdadeiro. Por isso que a gente usa também os famosos jogos dinâmicos, né, os role plays, que a gente fala, as entrevistas simulando uma situação real, um cenário verdadeiro, para que a gente possa perceber se realmente as ações, a manifestação daquela pessoa ela é espontânea. Se não é só texto, né, um currículo, mas a gente desenvolver ali o que realmente aconteceu faz toda a diferença. E você sabe, né, a gente geralmente contrata no final as pessoas que têm mais sintonia e sinergia com a liderança e também com o fit cultural da empresa. Você pode pegar todos os melhores candidatos com os mesmos perfis e competências técnicas 100% perfeitos, mas no final o fator humano ele influencia muito na escolha do candidato, com certeza. Principalmente os finalistas, né? Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a Irina Bezan, CEO da Talents Digital, e que trouxe um pouco para a gente essa leitura de como a inteligência artificial também faz parte de um processo de recrutamento nas empresas aqui no Brasil e em boa parte do mundo. Irina, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, sempre bom ter você conosco aqui no Manhã Bandeirantes, espaço sempre aberto para você e para toda a equipe da Talents Digital aqui na RB. Obrigada, hein? Uma boa manhã. Obrigado aí para todos. 11 horas para todos nós, 11 horas e 12 minutos. Para a gente fechar o assunto tecnologia, ontem o mundo todo ficou de olho nas repercussões e também foi tema aqui do Manhã Bandeirantes. O lançamento do DeepSeek, o robô com inteligência artificial chinês que encerrou o monopólio americano desse mercado, iniciou o que é visto como uma corrida por avanços que levem à dominação da área que é tida como o futuro da tecnologia. Um grande concorrente do ChatGPT e de outras funções também de inteligência artificial. Ontem ficaram algumas dúvidas, eu trouxe até aqui um prazo que estava equivocado. Então, para a gente tirar essas dúvidas da frente, o Eduardo Barão preparou uma reportagem que ele, inclusive, consultou o nosso colunista de tecnologia do Grupo Bandeirantes, o Arrisson Lacerda. A gente vai explicar resumidamente o que é essa inteligência artificial e por que ela provocou todo esse barulho no mundo todo, Eduardo Barão. Uma startup chinesa surpreendeu o mundo da tecnologia ao lançar um assistente digital gratuito, que foi criado gastando muito menos do que as gigantes americanas do setor. A DeepSeek investiu 6 milhões de dólares, cerca de 35 milhões de reais, para desenvolver uma inteligência artificial que bate de frente com as apresentadas por empresas do Vale do Silício.
A OpenAI, dona do ChatGPT, por exemplo, investe mais de 100 milhões de dólares, quase 600 milhões de reais, pela mesma tecnologia. A economia com chips também impressiona. Enquanto a base de dados do ChatGPT conta com 16 mil microprocessadores, os engenheiros da DeepSeek precisaram de apenas 2 mil. Detalhe, sem a mesma oferta de componentes. O governo norte-americano vem impedindo o acesso da China, das empresas chinesas, aos chips mais modernos, né, aos chips mais avançados que são usados hoje justamente no desenvolvimento de inteligência artificial. E ainda assim, a DeepSeek conseguiu desenvolver um modelo que é tão bom, ou talvez até melhor, do que o ChatGPT, por exemplo. Resultado, as Big Techs aqui dos Estados Unidos perderam cerca de $1 trilhão em valor de mercado na segunda-feira. A ameaça chinesa às Big Techs americanas acontece após o anúncio de um pesado investimento em inteligência artificial feito pela Casa Branca. Numa parceria com empresas do setor, o presidente Donald Trump anunciou o aporte de até $500 bilhões em projetos tecnológicos. Mas a expectativa é de que a DeepSeek conquiste o mercado empresarial. A ferramenta possui código aberto, o que permite a contribuição de qualquer programador, ao contrário dos rivais americanos. Então, no caso da DeepSeek, ela é gratuita, né, para o público em geral por enquanto, mas certamente ela vai desenvolver aplicações específicas para atender determinados clientes corporativos, em que aí sim deve haver alguma cobrança, e aí ela deve se beneficiar justamente dessa velocidade que o código aberto proporciona para o desenvolvimento do software. 11h15, marcou o quinto sinal, um rápido intervalo. Na volta, a polícia procura pelo homem responsável por um homicídio em Campinas depois de uma briga em família. E o Corpo de Bombeiros localizou o jovem que pulou no rio Piracicaba durante a cheia no final de semana, junto com outras pessoas que queriam se divertir com o rio cheio, mas infelizmente ele não sobreviveu. Em 3 minutos, o Manhã Bandeirantes conta esses e outros assuntos para você. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Era uma vez um sonho que virou realidade. Tem Casa Paulista aqui. Juntos, Sara e Alexandre tinham renda de 3 salários mínimos e conseguiram o crédito imobiliário do novo Casa Paulista. Receberam R$16 mil para dar entrada na sua casa própria e diminuir o valor das parcelas. Hoje, eles e o bebê Micael vivem felizes com o endereço certo. Saiba mais em casapaulista.sp.gov.br. CDHU e Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, são todos. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. As altas temperaturas registradas neste verão têm estimulado a população a utilizar cada vez mais as piscinas públicas do município de Campinas. As piscinas das 11 praças esportivas funcionam de quarta a domingo, das 8h30 às 11h30 e das 14 horas às 16h30. Para frequentar as piscinas, é preciso fazer uma carteirinha de identificação que pode ser confeccionada nos horários de funcionamento das piscinas, de segunda a sexta e durante as manhãs de sábado. É necessário apresentar 2 fotos 3x4 recentes, RG, CNH ou certidão de nascimento, assim como um comprovante de residência. Elas permitem aos usuários acesso a todas as piscinas públicas da cidade. É cobrada uma taxa mensal dos frequentadores. O valor é de R$ 16,20 para adultos e de R$ 8,10 para crianças e adolescentes. Idosos acima de 60 anos e crianças abaixo de 14 anos não pagam. As informações sobre as praças que oferecem todos esses serviços você pode encontrar no campinas.sp.gov.br. De Campinas, João Almeida. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes.
Paulistão 2025 na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta quarta-feira tem jogão na transmissão da Rádio Bandeirantes. Às 18h30, Guarani e Mirassol, no estádio Maião em Mirassol. Às 19h45, Ponte Preta e Corinthians, no estádio Moisés Lucarelli. Jogos da quinta rodada do Paulistão. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Manhã Bandeirantes. Você acompanhou a chamada. Hoje tem rodada dupla do futebol campineiro na Rádio Bandeirantes Campinas e as emoções dos dois jogos você vai conferir com o timaço de Carlos Batista. 6h30 no José Maria de Campos Maia. Em Mirassol tem Mirassol e Guarani. 7h45 no Moisés Lucarelli tem Ponte Preta e Corinthians. Tem alerta de chuva forte para hoje da Defesa Civil. Se você for ao estádio Moisés Lucarelli, leve capa de chuva ou morra com uns 10 na mão ali na hora em que a chuva começar. O vendedor ambulante antes da chuva começar vai estar vendendo por uns R$5 a capa. Quando começar a chuva é 10, 12, 15. Então já se programe, leve a capa de chuva e importante, não leve guarda-chuva, porque não pode entrar no estádio com guarda-chuva, é uma determinação do Ministério Público, da Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar não vai permitir a entrada do guarda-chuva. A única proteção é com capa de chuva. E um outro aviso importante para você que é torcedor corintiano: não vá ao estádio, não tente entrar como infiltrado. Isso vale para palmeirenses também para domingo no jogo contra o Guarani no Brinco de Ouro. A determinação é de torcida única. Respeite a torcida da casa. Hoje é uma festa para ponte pretanos, domingo é uma festa para bugrinos e não tente se infiltrar pela sua própria segurança. Mas e a gente deveria viver num mundo... Não vivemos nesse mundo. Não tem torcida visitante, não vivemos o planeta ideal em que as pessoas deveriam apenas levar o esporte como diversão. Então, não arrisque, não tente ser infiltrado numa torcida que está hoje reunida para assistir o jogo, para torcer para a Ponte Preta. Você torcedor ponte pretano, você torcedor corintiano, você que gosta do futebol, vai ter as emoções dos dois jogos em FM 85.7. 11h21, mensagens chegando e a gente vai compartilhando. Wagner Marcondes nos escreve dizendo o seguinte: bom dia, Heitor. Bom dia, Wagner. Você já reparou, cada vez que ocorre um aumento, seja lá do que for, o que mais tem é gente explicando, mas nunca justificando a conta que mais uma vez vai ficar para o bolso do povo. Seja no chamado governo do amor, seja no chamado governo fascista, como alguns batizaram, seja no primeiro governo do país e será assim até o último. A conta sempre vai cair para os mortais pagarem. Xingam, brigam, espeneiam, mas pagam. E isso todo governante sabe. São os senhores feudais, sendo senhores feudais e os vassalos, obviamente, cada vez mais vassalos. E assim seguiremos vivendo. Ou você está sentado na mesa do rei, ou está ao lado dela com o rabinho no meio das pernas, esperando as migalhas que caem do banquete. Mas bora lá, vem aí mais um aumento do amor. Pena que esse tal amor tem saído muito caro, é a mensagem do Wagner Marcondes. Bom dia para você, Wagner. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Agora, girando a nossa reportagem com assuntos que ainda estão em investigação aqui em Campinas e região. Começo pelo Igor Val, que acompanha as buscas pelo autor de um homicídio na cidade de Campinas. O crime aconteceu pouco tempo depois de uma briga entre familiares. Uma casa que tem imóvel na parte da frente, um imóvel na parte dos fundos e um cunhado que está, até agora, sem comunicação. Isso seria a relação com o crime. A polícia quer saber se a discussão foi o motivo deste homicídio acontecer ou não. Já temos o Igor Val conosco para nossa reportagem, então preste atenção nos detalhes que você confere a partir de agora.
11h23, posicionando aqui a reportagem do Iguoval para a gente trazer, a partir de agora, o nosso giro da informação na reta final do nosso Manhã Bandeirantes. Seu em uma casa nessa rua no Jardim do Lago, em Campinas. Um homem de 51 anos, identificado como Arlênio de Jesus Silva, foi encontrado morto com 6 marcas de tiro dentro dessa casa. A polícia militar foi acionada e, quando chegou, constatou que se tratava de um assassinato. De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes conversaram com os familiares da vítima e eles afirmaram que ele tinha histórico de brigas com parentes, era usuário de drogas e também costumava ingerir bebidas alcoólicas com frequência. Durante o depoimento, a companheira da vítima afirmou que no dia em que foi morto, Arlêncio tinha usado drogas e ingerido bebida alcoólica. Depois disso, teria brigado com ela e com um genro que mora no fundo da casa do casal, junto com a família. A Polícia Civil investiga se essa discussão tem algum impacto no homicídio. No momento do crime estavam na residência a esposa, a enteada e a filha dela, uma menina de menos de 3 anos. Elas ouviram os disparos e, em seguida, encontraram a vítima caída na residência. A companheira de Arlênio foi questionada sobre onde estava o genro. A mulher afirmou que não viu o rapaz e que ele estava na cidade de Sorocaba. A polícia vai investigar o caso para identificar e localizar o autor dos disparos. O caso foi registrado como homicídio no 2º Distrito Policial de Campinas. Os bombeiros encontraram o corpo de Wagner Adriano, o homem de 34 anos que pulou da Ponte Estaiada em Piracicaba no final de semana. Domingo estava cheia a cidade de Piracicaba, o rio estava com o volume alto, pulou para se divertir, mas teve o corpo encontrado ontem pelos bombeiros. E a Cassiane Alves conta pra gente como tudo aconteceu. Dias de buscas, a equipe do Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de Wagner Adriano Vieira, de 34 anos, no bairro Paudalinho, na região do distrito de Artemis, em Piracicaba. O corpo estava na margem do rio, em um trecho próximo à estrada Moacir Bonato, cerca de 7 quilômetros da ponte. Wagner desapareceu depois de saltar da Ponte Estaiada na tarde do último domingo. De acordo com a investigação, várias pessoas pulavam da ponte no momento do ocorrido. Um vídeo registrou o instante em que Wagner salta da passarela e cai na água. Pela imagem, é possível ver que a vítima ainda tentou dar algumas braçadas antes de desaparecer. Uma moto aquática aparece pouco depois para tentar localizar o homem, que não voltou para a superfície. O corpo de Wagner foi levado para um Instituto Médico Legal de Piracicaba e deve ser sepultado nos próximos dias. E com a reportagem da Cassiane Alves, o nosso Manhã Bandeirantes fica por aqui, agradecendo pela sua companhia, agradecendo pela sua audiência nesta quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. A gente volta a se encontrar ainda hoje na tela da Band Mais TV às 5h30 da tarde dentro do Brasil Urgente. E amanhã aqui na RB, depois do Jornal Gente, sempre às 10 da manhã. Vem aí Carlos Henrique com o Nossa Área e o timaço de Carlos Batista, repercutindo o início da rodada do Campeonato Paulista. 2 empates ontem, um jogo horroroso no Allianz Parque entre Palmeiras e Bragantino. O empate entre Novo Horizontino e Velo Clube e os times de Campinas em campo hoje com todas as emoções aqui na RB. Com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som, Leandro Lopes na central técnica e a coordenação de Gil Kleber, ficamos por aqui. Um grande abraço e continue na RB. Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Os brasileiros receberam mais de 1 bilhão de chamadas de telemarketing abusivo entre 2022 e 2024. O levantamento é da Anatel e foi divulgado nesta semana. Os números equivalem a uma média de 743 ligações
por habitante, segundo o documento Combate às Chamadas Inoportunas. A Anatel afirma que 85% das ligações indesejadas são barradas pelas ações, enquanto 15% ainda chegam aos consumidores. Durante os últimos 7 meses de 2023, foram mais de 76 bilhões de ligações abusivas bloqueadas pela agência no Brasil. A Anatel afirma que o combate ao telemarketing abusivo de forma ativa já bloqueou mais de 1.000 usuários de telecomunicações por práticas abusivas, além de aplicar 32 milhões de reais em multas com base em 24 processos administrativos. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Eu, Joel da Atena, estou diariamente junto com você na denúncia, na indignação, na busca por solução. No Brasil Gente, tratamos com firmeza e sensibilidade dos assuntos que o povo quer saber. Aqui, a sua voz ganha força para cobrar o que todos nós queremos para as nossas cidades. Temos um encontro marcado, de segunda a sábado, às 4 da tarde. Brasil Gente, na Band TV. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você.